Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. A palavra de hoje, ela está em Ezequiel 37. Livro de Ezequiel 37. Que Deus possa nos abençoar essa noite, que Deus possa derramar o teu Espírito, que Deus possa falar em nosso coração, mais do que o pregador, mais do que o grupo, a comunidade, é Cristo falando aos nossos corações, é Cristo falando diretamente ao seu coração. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, de coração aberto, a palavra de Deus, ela vai entrar no seu coração se você abrir o seu coração, se você acreditar. Bate no peito, agora antes de começar, e fala: Senhor, essa palavra é para mim. Senhor, esta palavra é para mim. Amém. E a partir do versículo 1, nós temos aqui os ossos secos. Na mão de Yahvé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Yahvé, e me pousou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aí fez com que se movesse em torno deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes. Na superfície do vale estavam completamente secos. Ele me disse: Filho do homem, porventura tornarão a viver esses ossos? Ao que respondi: Senhor Yahvé, tu o sabes. Então me disse: profetiza a respeito desses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra de Yahvé. Assim fala o Senhor Yahvé a esses ossos: eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito, e vivereis. Cobrir-vos-ei de tendões, farei com que sejais cobertos de carne, e revestireis de pele. Porém em vós um novo espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Yahvé. Profetizei de acordo com a ordem que recebi. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e depois de um tremor, e os ossos se aproximaram uns dos outros. Vi então que estavam cobertos de tendões, estavam cobertos de carne e revestidos de pele por cima, mas não havia espírito neles. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e disse-lhe: assim diz o Senhor Yahvé, espírito, vem dos quatro ventos, sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei de acordo com o que ele me ordenou, e o espírito penetrou, e eles viveram, firmando-se sobre os seus pés, como um imenso exército. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos representam toda a casa de Israel, que está a dizer: os nossos ossos estão secos, as nossas esperanças estão desfeitas, para nós está tudo acabado. Pois bem, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Yahvé, eis que abrirei os vossos túmulos, e vos farei subir os vossos túmulos, ó meu povo, e reconduzirei para a terra de Israel. Então sabereis que eu sou Yahvé, quando abrir os vossos túmulos, e vos fizer subir de dentro deles o meu povo, porém o meu espírito dentro deles, e vós vivereis, e eu vos reporei em vossa terra, e sabereis que eu sou Yahvé. Falei e hei de fazer, oráculo do Senhor. O Senhor, Ele fala, e é bom começar essa pregação assim: farei para que vocês vejam que eu sou Deus, eu sou o Senhor. Meus irmãos, eu tenho falado, isso vem confirmar o que eu tenho falado nessa semana. Essa semana eu tenho falado sobre situações, as pessoas têm medo, as pessoas estão apavoradas, e as pessoas têm buscado a sua fé em vacinas, as pessoas o medo, e dessas pessoas, poucos têm recorrido a Deus, poucas as pessoas têm orado e falado: Senhor, me proteja dessa situação. E quando sai uma vacina, as pessoas saem correndo atrás para buscar uma proteção, mas a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, meu irmão? Amém?
Então nós temos que crer em Deus, crer que Deus é superior a essas coisas. Aqui, o Senhor fala: eu farei para que vocês vejam que eu sou o seu Senhor, eu sou o seu Deus. A minha fé não está em vacina, não está em palavra de médicos, a minha fé vem de Deus, vem do Senhor, e eu acredito, assim como o Senhor, que curou cegos, fez cego enxergar, coxo andar, ressuscitou morto. Esse é o meu Deus, que eu acredito. Esse é o Deus que eu tenho a certeza que fará milagres, que pode, porque meu Deus, nada é impossível, tudo é possível, e se nós cremos, será possível a vitória. Meu irmão e minha irmã, por que que às vezes a gente fica com medo, atemorizado? O nosso socorro está no nome de Deus, está no nome de Jesus. Não são vacinas que vão nos salvar, porque o Senhor é o Senhor da vida, amém? Então eu digo para vocês, eu creio em Deus, eu oro, acima de tudo, que eu tenho a certeza que quem pode me defender é o único e verdadeiro Senhor Jesus, é o nosso Deus, aquele que está. Por isso que eu prego no nome de Jesus, porque eu acredito que Ele é o meu Salvador, porque Ele venceu. E se você pegar em Isaías 53, em verdade Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E quando Jesus venceu a cruz, Ele venceu também as enfermidades. Então nós não devemos temer enfermidades, porque o nosso Deus está acima dessas coisas. E aqui, ele conduz Ezequiel lá naquele monte. E lá naquele monte ele fala, profetiza, tá, o que você está vendo? Um monte de ossos. Gente, o que é ossos secos? São ossos, são cemitérios de pessoas que já morreram, as múmias que a gente vê lá. Porque os ossos, eles vão secando, e vão ficando secos. Mas durante muitos anos isso acontece. Um monte de ossos esquecido, um cemitério de ossos. É isso que quando a gente vai no cemitério e vê aquela exumação de corpo, a gente vê aqueles ossos, a gente fala, não tem mais o que fazer, já acabou. Mas aqui Deus mostra, Ele é o Senhor da vida, eu posso fazer esses ossos, eu posso fazer ressuscitar esses ossos. E aqui fala que foi criando carne, tendões. E ali surgiu um exército. Nós precisamos cada vez mais nos colocar na presença do Senhor em oração. Aqui ele fala, e tem muito a ver com a gente, o meu povo está lá sofrido, mas eu vou lá e vou salvar o meu povo. Quando ele fala de Israel, isso é para o nosso dia de hoje, meu irmão. O Senhor, Ele quer fazer essa transformação, o Senhor, Ele quer fazer essa mudança. Eu não temo essas doenças, essas pandemias, porque eu sei em quem coloquei minha confiança. Acima de tudo, o que dizem em televisões, em noticiários, pessoas que fazem o terror para nos pegar. Mas quem é de Deus não tem medo de terror. Pode a televisão falar o que quer, porque nós sabemos que o nosso Deus está acima de tudo. Eu não preciso me aterrorizar, ficar com medo. E aqui ele fala, e a partir do momento que ele profetiza, aqueles ossos começam a ter vida. Ao momento que ele profetiza, aqueles ossos começam a crescer, a tomar forma, a se tornar novamente pessoas. Um cemitério. E ele fala que ele levou pelo poder do Espírito Ezequiel até aquele lugar. E de repente, e agora? Falta vida, falta vida. E quem é que dá vida? Profetiza então, peça o Espírito para esses corpos. E a partir do momento ele profetiza, e aqueles corpos começam a levantar e ter vida.
É o Espírito Santo que dá vida para nós hoje. É o Espírito Santo que nós precisamos pedir. É o Espírito Santo que nós precisamos estar pedindo todo momento. Ele que nos dá vida. Aqui ele fala, o povo de Israel está seco, está como esses ossos secos. Nós estamos secos, meus irmãos, porque nós precisamos da presença do Espírito Santo. A nossa vida é assim. Antes de conhecermos Jesus, até o momento que nós nos convertemos, que fomos batizados no Espírito Santo, a gente recebe vida, vida espiritual, porque muitas das vezes nós estamos secos, perdidos no mundo, no alcoolismo, na droga, na prostituição. E quando o Senhor envia o teu Espírito, como foi nesses ossos secos, e diz, profetiza, e eles tiveram vida. E nós, como nos convertemos, também temos vida, vida nova em Cristo, vida nova no Senhor. Por isso, nós precisamos buscar totalmente, todo momento, ao Senhor, colocar o nosso coração e falar, Senhor, eu estou aqui, dá vida, renova o meu coração, e fala, bate no teu peito e fala, eu sou um osso seco, eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da vida do Espírito Santo. E aqui, o profeta vai e profetiza, e o Senhor começa a levantar um exército. O que é impossível a Deus, meu irmão? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé diante dessa doença? Se estamos com terror, com medo, estamos buscando vacinas, estamos buscando outras situações, ou estamos falando, Senhor, estamos em oração primeiramente, perguntando, Senhor, o que nós temos que fazer? Senhor, o que nós devemos buscar? O que nós devemos confiar? Eu confio em Ti, Senhor, mas o que o Senhor me diz para fazer? Como está a nossa oração diante dessa situação? Eu tenho a certeza que muitos oram, quer dizer, muitos, mas ao mesmo tempo poucos, diante de toda a situação. As pessoas mais confiam naquilo que estão sendo dito na televisão, as pessoas mais confiam nas vacinas, em situações, do que buscam. O que eu quero dizer é aonde o próprio Senhor fala na palavra, aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde está o nosso tesouro? Onde está o nosso medo? Quem está em Cristo não precisa temer. E mesmo que a gente um dia, todos nós vamos passar pela morte, nós vamos ressuscitar em Cristo, numa vida nova em Cristo. Então nós precisamos permanecer fiéis. O Senhor fala, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Senhor está nos dando um teste de fidelidade. A partir do momento que essas coisas acontecem, quem é fiel a Deus? Na palavra de Deus a gente vê várias vezes o povo de Israel cair, como até era esse caso. E ele fala, eu vou restaurar o meu povo, porque Deus ama o seu povo. Mesmo que ele esteja errado, mas Deus, eu vou restaurar. Eu não quero ver o meu povo jogado nas mãos do pecado, nas mãos de pecadores. E o Senhor quer nos restaurar essa noite. O Senhor quer restaurar o seu coração. O Senhor quer restaurar a sua vida. Nós precisamos dizer esse sim a Deus. E isso é uma decisão pessoal de cada um. Nesses momentos de dificuldade, são os momentos que nós temos que intensificar a nossa oração, são os momentos que nós temos que ficar ainda mais fiéis a Deus, não que antes nós não tivéssemos que ficar, mas agora, na dificuldade, onde muitos têm medo, Senhor, eu estou aqui, eu confio em você, Senhor, eu confio em Ti. Não somente cantar que eu confio, não somente orar que eu confio, mas com a vida mostrar, Senhor, eu confio em Ti, Senhor.
pode vir tempestades, pode vir doenças, epidemias, mas eu confio em Ti, com a vida, porque é muito bonito a gente fazer isso numa canção, é muito bonito a gente falar isso na oração, mas o que a gente tem aplicado na nossa vida? Com fé, com confiança. Agora é o momento que Deus está provando a nossa fé. Não provando, Deus não precisa disso. Mas pela situação, a nossa fé está sendo provada. Corrigindo o que eu falei. Pela situação, a nossa fé está sendo provada. E como nós estamos reagindo com a nossa fé? Qual é o limite da fé? O importante seria que não tivesse limites. Confiassem a Deus incondicionalmente. Mas a gente é humano, às vezes a gente fraqueja. Por isso, todas as missas, a gente fala, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos sim, diante dessas situações, nos levantarmos e não sermos ossos secos, mas profetizarmos, Senhor, nos dá vida, nos dá carne e tendões, e principalmente nos dá vida, que é o Espírito Santo. Foi o que Ezequiel profetizou. E ele falou, eu faço para mostrar que eu sou o Senhor teu Deus. Várias vezes ele falou isso na passagem. Chegou o momento. Eu não estou falando que vacina é ruim, que vacina é bom, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que primeiramente, venha fé em que Deus, venha fé no Senhor. E depois, nós confiarmos na vacina. O que eu quero dizer hoje em dia é que as pessoas estão correndo por essa vacina como se fosse a solução de uma situação. E Deus está ficando de lado. Diante do medo, às vezes a população, o povo de Deus fez isso quando Moisés sumiu. E Moisés sumiu, e agora? Estamos aqui perdidos. Faz um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava à frente da batalha, as pessoas estavam olhando para o Cristo. A partir do momento que ele se ausentou por muito mais tempo do que o normal, e aquele acampamento perdeu o comando, eles ficaram apavorados, tiraram o óleo do Cristo. Vamos pegar o ouro, vamos fazer um bezerro, vamos adorar o bezerro. E Deus, Cristo não, ao Pai, a Yahvé, como nós falamos, desculpa, vamos adorar o bezerro. E cadê Deus? Vamos adorar. Tirou o foco principal, no momento de medo, no momento de onde eles estavam sozinhos no deserto. Buscaram outro Deus. Buscaram outro Deus. Eu não estou falando que a vacina é ruim, mas será que muitas pessoas não estão fazendo idolatria, colocando a vacina como a sua primeira e única salvação? Sendo que a primeira instância do cristão, a primeira instância do cristão é o Senhor. A primeira instância do cristão é a oração. E depois, recorremos a situações humanas. Depois, recorremos ao que o ser humano tem, a ciência. Mas primeiro, o cristão, pelo menos, tem que ser diferenciado. Cristo é a minha prioridade. Cristo é o primeiro da minha vida. Porque fora disso é idolatria. Se eu tirar Deus da minha frente e ficar olhando em vacinas ou qualquer outra situação, eu estou cometendo idolatria. Porque a palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas. E quem peca esse primeiro mandamento comete idolatria. A minha confiança está no nome do Senhor. Fecha teus olhos e vai falando agora: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo nesta noite no meu coração. Senhor, seja qual for a situação, a pandemia, seja qual for, Senhor, a doença, a enfermidade, seja qual for, Senhor, a minha confiança está em Ti.
A minha confiança está no nome daquele que fez o céu e a terra. Está no nome do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. Eu acredito em Ti, Senhor. Eu acredito que o Senhor é Senhor de todas as coisas. Senhor, eu sou esse osso seco. A minha fé às vezes fica enfraquecida. E vai falando do Teu jeito, vai fazendo a Tua oração agora. Mas hoje, Senhor, eu quero renovar. Solta a Tua voz e vai falando. Eu quero me renovar contigo, Senhor. Essa noite, eu boto toda a minha confiança. Eu nada temo, Senhor. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Se queres, pode fazer. O Senhor faz maravilhas, Senhor. E eu sou esse osso seco. Muitas das vezes a minha fé, Senhor, é enfraquecida. Mas o Senhor profetiza para o Teu Espírito Santo vir até mim. E a minha fé ser restabelecida. Precisamos da presença do Espírito Santo. E fala, Senhor, o Senhor é tudo na minha vida. Que venha notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, não importa, Senhor. A minha fé está em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. E eu sei, Senhor, que pela Tua proteção, nada pode me atingir. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meu irmão? Fome, doença, perseguição. Vai falando, Senhor, envia o Teu Espírito Santo. Vai falando agora, eu sou esse osso seco, Senhor. Fala, eu sou esse osso seco. Profetiza sobre mim, Senhor. Me manda esse Espírito, Senhor, para que eu tenha vida e vida em abundância. Dá um novo coração, uma nova vida. Solta a tua voz. Vai se soltando no Espírito agora, meu irmão. Deixa o Espírito agir em você. Solta. Vai se soltando. Sustenta o teu louvor. Solta a tua voz. Mostre para o Senhor. Solte a tua voz. Sustente o teu louvor. Mostra para o Senhor a tua fé. Eu creio, Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu Deus. Vai orando, vai orando. Orando em línguas, deixando o Espírito agir em você agora. Quando você ora em línguas agora, o Senhor agora nessa noite está renovando a tua fé, renovando o teu coração. Através dessa palavra, mostra os ossos secos. Como Zezé falou, daquele menino com 5 pães e 2 peixes. Talvez muitos daquelas pessoas que estavam lá, não tenho o que comer, vou morrer de fome. Mas alguém confiou, está aqui, Senhor, a cesta. Multiplica. E vai suavizando e silenciando. E deixando o Espírito agir. E deixa Deus falar contigo agora. Aumenta a tua fé e fala, Senhor, fala com o meu coração. Fala, Senhor, agora no meu coração. Solte o seu Espírito Santo. Se você nunca falou, fala, Senhor, fala agora no meu coração. É pelo poder da fé que nós tanto falamos que Deus vai agir em você.
meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Solta a tua voz e fala isso agora. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Nós somos humanos, e aumentando a fé, nós nos tornamos mais espirituais. Aumenta, Senhor. Obrigado, Senhor. Louve ao Senhor. Agradeça por essa noite, por esse momento. O próprio Senhor diz assim para você: da forma que meu Pai me amou, eu também amei a vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. Estou falando essas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês. Amém. E a alegria de vocês seja completa. Amém? Amém. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Amém? Amém.